Hoje o Além da Cadeira conversa com Conchita Ferreiro sobre adoção interracial. Meu nome é Camila, eu tenho 33 anos, sou uma mulher branca, de cabelo loiro cacheado e curto na altura das orelhas. Estou vestindo um vestido azul escuro com listras brancas, estou usando uma tiara segurando franja e estou num fundo de parede branca lisa. Conchita, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você poderia se descrever para o nosso público, por favor? Sim, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Conchita, eu tenho 46 anos, cabelo castanho escuro, na altura do ombro. Eu estou usando brincos, sou branca, eu estou usando o cabelo solto e uma blusa preta, num quarto aqui da minha casa que tem um fundo branco com os livros ali atrás. Começa a contar para a gente um pouquinho sobre você. Você tem uma filha adotiva, a Helena. Quantos anos a Helena está hoje? A Helena tem 10 anos. Tem 10 anos. E ela está com você há quantos anos? Ela chegou com 2 anos e 8 meses. Então ela está comigo um pouco mais de 7 anos. 7 anos, tá. Como é que aconteceu a ideia da adoção para você? Como é que começou todo esse processo de vou adotar? Bom, eu sempre tive um desejo de ser mãe, formar uma família, e quando eu era bem jovem pensava, eu quero ter filhos biológicos e eu quero adotar também. Se eu tiver possibilidade, pelo menos eu quero ter um filho biológico e um filho adotivo. Mas na verdade, era a questão mais importante para mim era ter uma família, formar, criar outro ser humano, acompanhar um crescimento. Então, era uma coisa que eu pensava, não fazia muitos planos, mas eu queria. E depois eu fiquei com um problema de infertilidade jovem, relativamente jovem, aos 33 anos eu soube que eu não podia ter filhos e estava solteira. E mais ou menos aos 37 eu tive um desejo forte, eu falei, não, eu quero ser mãe, eu quero ter um filho, uma filha, e eu vou adotar, eu quero adotar. Eu não tinha um parceiro à época, né? Então, entrei no processo de adoção como mãe solo, né? Durante esse processo, que durou 2 anos, eu conheci um homem que veio a ser meu companheiro e que foi também o pai da minha filha. E nós adotamos a Helena juntos. Então, era um desejo meu, que eu estava bem decidida, e depois foi compartilhado, né, por uma pessoa especial, que foi o pai da Helena, e assim surgiu, esse sonho se concretizou. A Helena, ela é uma criança negra e muita gente até pode achar que não, né? Mas tem aquela questão toda do colorismo. Ela tem olhos um pouco mais claros, né? Mas ela é uma criança preta. Para mim, isso é inegável. E você não tinha nenhum tipo de restrição nesse sentido na adoção, né? Você não escolhia a cor de pele, você não escolhia o sexo, você não escolhia a faixa etária da adoção para você era um pouco mais ampla, você não necessariamente queria um nenê de colo. Isso facilitou um pouco esse processo, você acha? Foi um pouco mais rápido, digamos assim, por causa disso? Sim, sem dúvida. Eu tive que esperar desde que eu entrei com o processo, com a intenção no fórum. Entrar com o processo, a gente usa essa expressão, mas é uma coisa bem simples. Você vai a uma vara da infância e se declara desejoso de adoção, tem que apresentar alguns documentos, mas assim não tem custo, nada. O que acontece é que demora, realmente demora. No meu caso foram 2 anos, porque os meus parâmetros não eram tão restritos. Por exemplo, eu não tinha a exigência de ser um bebê, como você falou, não tinha exigência de cor, não me importava, eu coloquei que eu aceitava uma criança até 4 anos, que aceitaria eventualmente um grupo de irmãos. Hoje eu vejo que é muito difícil já adotar mais de 1, 2 ou 3, mas na época, como eu não tinha ainda, eu estava bem corajosa. E acho que teria sobrevivido também, se tivesse adotado 2 irmãos. A gente acaba sobrevivendo, aprendendo, sofrendo um pouco, mas aprende. Mãe e pai não tem manual, né? Então, e eu não tinha restrições também com relação assim a parâmetros de saúde, por exemplo, eu não, porque você preenche uma ficha que você aceita, se você aceita filho de pais adictos,
pais doentes, problemas físicos, deficiências. Isso para mim era muito claro que não era relevante, que era uma coisa que eu poderia enfrentar junto, visto que filhos biológicos também você não faz uma ficha prévia do que você acha que vai dar certo ou não. Mas é claro que isso é muito pessoal. E às vezes é melhor que a pessoa se declare, né, que ela não conseguiria, do que ela ter um filho e depois não aceitar, ter que enfrentar um racismo na família ou dela própria. Então, é muito bom saber isso, qual é o meu limite, o que eu quero. No meu caso, eu queria amor, eu queria troca de amor, fazer uma família. Então, obviamente que cor de pele, sexo, se vinha de uma família disfuncional ou não, isso daí era irrelevante. Quando a Helena chegou, finalmente, quando você conheceu, soube quem era tua filha, quem seria tua filha, teve algum tipo de, nossa, ela é preta? Quando eu conheci, eu não tinha expectativa nenhuma, porque como o meu perfil era super aberto, então foi assim uma coisa reveladora. Eu fiquei assim feliz de estar encontrando ela, mas assim realmente eu estava como se eu tivesse descoberto um tesouro. Talvez o mesmo assombro, a mesma felicidade de uma mãe quando pega o seu filho na maternidade. Olha, nossa, a carinha dele, eu estava ansiosa. Mas aí eu percebo que as pessoas, para algumas pessoas, isso ainda é um tabu. Uma família interracial, que estranho, o que vão falar, o que não vão. Eu procurei levar isso com uma maior naturalidade desde o começo. Então, quando ela pergunta por que eu sou mais escura, você é mais branca, por que meu cabelo é cacheado? Porque cada um é de um jeito. Você é afrodescendente, os seus ancestrais vieram da África e também vieram da Europa, você é uma mistura incrível. E levar isso com total naturalidade. Eu acho que as crianças, elas crescem baseando-se nos valores que a gente passa. Então, eu procuro não focar nisso e, ao mesmo tempo, informar, sabe? Informar. Falar, tem gente que é estranha, mas essas pessoas precisam de informação, porque elas não sabem como que é ter uma família que se ama. O amor é o mais relevante, enfim, né? Mas é um... Vocês já viveram alguma situação de racismo, Có? Mesmo que seja Olha, aquele racismo bem sutil, sabe? Aquela coisa, aquela olhada torta, aquela gente que estranha, você chamando uma criança, você uma mulher branca chamando uma criança preta de filha. digamos que sim. Ficaria até difícil apontar um caso assim bem emblemático. Nunca sofremos algo muito forte, muito agressivo, muito que eu consideraria um caso assim de polícia. Mas alguns comentários, sim, algumas coisas, comentários disfarçados de elogios, mas que você vê que no fundo traz uma carga de preconceito. Isso infelizmente eu tenho que prepará-la, né? Eu não gostaria, mas eu tenho que. Esse ano nós tivemos o Black Lives Matter, né? Todas essas manifestações, ela viu na televisão, ficou com uma perplexidade assim, mas por que eles têm que lutar por isso? Por que algumas pessoas não gostam das pessoas negras? Eu falei, filha, por quê? Gostaria de poder responder essa pergunta. Por que algumas pessoas não gostam do diferente? Você vê a pureza da criança, não tem uma resposta. Có, você é uma mulher branca de classe média alta, né? Você vive uma situação confortável na sua vida, você tem mora num bairro legal, né? Tem uma estrutura, não é rica, óbvio, a gente sabe disso, eu sei disso, mas a sua condição é bem acima da maioria das pessoas pretas do Brasil. Como você vê a sua filha sendo, que está, né, daqui em diante vai só ser mais uma mulher preta que está crescendo e se desenvolvendo num meio social que é majoritariamente branco, né? Ela estuda em colégio privado, como é que é a interação dela com essas crianças? Ela Você é tem bem toda a razão. aceita?
Você tem razão no que você está falando, porque ela frequenta um ambiente branco. Pela família e pelos locais que ela frequenta, tem poucas referências. Isso também me preocupa. Eu gostaria que ela visse mais pessoas como ela, e visse que isso é a coisa mais normal do mundo. Então, eu falo bastante. Eu mostro cantores, intelectuais, líderes. Eu procuro mostrar muito, 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 porque hoje na televisão a gente vê mais referências negras, já foi muito pior, né? Mas ainda é pouco. E também que na escola, nos lugares que ela frequenta, normalmente os negros estão em situações nos cargos menos valorizados, tal. E isso é uma realidade do Brasil, infelizmente. Eu falo isso mesmo, nominalmente para ela. Nossa, os negros são fantásticos, assim como qualquer outra pessoa, tem talentos incríveis, tem isso, tem aquilo. E sempre elogiando a potencialidade dela, mas é uma coisa interessante, sim, que ela não se vê, não tem um espelho. E eu imagino como é realmente difícil para as crianças negras crescerem num ambiente em que toda a expressão de sucesso, eles não estão incluídos, né? É um absurdo. Você tem sentido algum grande desafio na maternidade que você relacione mais, assim, putz, se não fosse uma criança adotiva e preta, eu não teria esse tipo de problema, eu não teria esse desafio, eu não teria essa... Olha, muito interessante sua pergunta, porque me dá a oportunidade de responder com sinceridade. Eu tenho muitos desafios na maternidade que eu acredito que, como todas as mães, mas eu não vejo nada que eu pudesse dizer porque ela é uma criança adotada ou isso ou aquilo. Por quê? São um relacionamento de mãe e filha, com altos e baixos, com dificuldades, e não quer estudar, e vamos fazer isso, vamos arrumar a casa, e as dificuldades dela de uma pré-adolescente e minha de mãe, que não tem um curso de mãe, né? Não fui formada no curso de mãe, não existe, é na prática. Então, eu vejo que a maioria das preocupações das pessoas que um filho adotivo pode trazer, na verdade, nada é muito diferente do que um filho biológico, porque os desafios se apresentam de relacionamento, de facilidades, afinidades, mas assim, nada que eu te diria. E se me assusta preocupar em adolescência e em dificuldades, divergências na vida adulta, também não. Eu sei que não vai ser fácil, mas não é fácil para ninguém, né? Nenhuma adolescência passa batido, sem nenhuma discussão. Então, eu não vejo, assim, sinceramente, que eu deveria alertar, olha, tem essa dificuldade, aquela outra. Tem todas as dificuldades e todas as facilidades de uma família comum. Como foi esses 7 anos e pouquinho, o processo de entendimento da Helena que ela estava sendo adotada? Porque assim, ela não veio de colo, então você não teve um momento que você teve que sentar com ela, né, e falar, olha, preciso te contar uma coisa, você é adotada. Porque eu lembro de quando a Helena chegou, a gente estava convivendo bem de perto nessa época, eu lembro dela bem pequenininha, chegando assim, bem andando meio torta ainda. Verdade. Mas ela já tinha uma noção, com quase 3 anos de idade, que ela vivia num lar e estava indo embora daquele lar para viver em outro lar, estava indo morar com outra família. Ela não era uma criança que não tinha ainda essa consciência. Como foi isso? Como foi essa situação ao longo do tempo? Vocês tiveram que ter alguma conversa, mesmo ela... Olha, era uma coisa que me assustava muito. Me assustava muito, que eu acho que a maioria das mães adotivas, os pais, como vai ser? Vai perguntar, eu vou ter que falar da outra família, e não sei o quê. E, felizmente, não foi assim. Eu acho que, na maioria das vezes, não é assim. É uma coisa mais fluida. As perguntas, elas vêm e elas se intensificam e aumentam conforme a fase da criança. Então, ela perguntava algumas coisas, a gente sempre jogando com a verdade, que é muito importante, que eu aprendi nessa minha caminhada de frequentar grupos de apoio à mãe, de adoção, que a verdade é muito importante, que a verdade é libertadora, que os não ditos, eles adoecem, né, os segredos, família é muito cheia de segredo,
é complicado. É lógico que a gente não vai abrir toda a verdade em detalhes para uma criança de 3, 4, 5, 10. Tudo tem um momento, né? Então, na medida que vêm as perguntas, primeiro ela perguntou se ela nasceu, se eu conhecia, se eu sabia o nome. Na medida que ela foi perguntando, ela sabe o nome, ela tem essa noção, né? É provável que um dia pergunte mais e detalhes e eu possa dar mais detalhes, porque eu acredito também que a história dela tem direito de conhecer, né? A gente só preserva um pouco de detalhes proporcionalmente assim à maturidade. Mas não foi esse bicho de 7 cabeças que eu pensei, que eu ia ficar mal, que eu ia ter que contar tudo. Não é assim, né? A gente vai contando devagarzinho e eu acho que eles ficam bem, viu? Se a gente vai contando a verdade, sempre a verdade, sabendo que pode contar com essa lealdade. Eu acredito que não tem sido difícil, mas ela sabe, sabe? E eu acho que tem grande curiosidade, tem. Deve ter, e normal, né? Você acha que o processo de adoção no Brasil podia ser mais fácil, entre aspas? Porque a gente sabe que ele precisa ser cuidadoso, que você não pode dar crianças, adolescentes, enfim, pessoas na mão de uma família, de uma mãe, de um pai e falar boa sorte. Mas eu estou falando do ponto de vista burocrático mesmo. Você acha que existe muita burocracia? Você acha que existe... você acha que o atendimento, o acompanhamento, o acolhimento é bom? Podia melhorar? Por que talvez tem tanta criança, né, para ser adotada no país que não é adotada? Muitas crianças, né, terminam os 18 anos e não são adotadas, né? Qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Sua pergunta é boa também, porque assim, eu ressaltaria alguns fatores que eu acho que precisariam melhorar para a gente ter esse fluxo, porque nem não tantas crianças ficassem abrigadas tanto tempo. Mas então, eu vejo duas coisas. O processo ele é lento. Ele é lento porque, infelizmente, o judiciário brasileiro é lento. Então, eu acho que o processo ele deveria ser muito mais rápido, sem dúvida, mas para isso deveria ter mais profissionais, mais assistentes sociais, mais psicólogas, enfim, mais tudo, né? Um judiciário ágil, não é? Realmente demora, tal. A averiguação das pessoas, isso, como você falou, tem que ser mesmo detalhada e conversada e preparada, isso eu concordo. Talvez o que as pessoas tenham em mente, assim, em público geral, que é muito difícil adotar pelas exigências que se faz. Isso eu diria que não mais hoje. Porque, por exemplo, se você é uma mãe solo, um pai solo, se é gay, se você tem um trabalho que ganha super bem, se não tem, se você tem casa própria ou não tem, mora de aluguel, você não precisa ser rico para adotar, você não precisa ser a família Doriana para adotar, basta você ter as condições mínimas, vamos dizer, ter o desejo, né, ter um histórico criminal, mental adequado, vamos, ter uns parâmetros, mas assim, eu não tinha qualidade nenhuma especial para ser mãe. Eu era uma pessoa comum, entendeu? Normal, uma mulher comum que queria ter um filho. Então, assim, duas coisas. Demora muito, deveria ser mais ágil. Agora, não tem a dificuldade que as pessoas têm. Será que eu vou poder? Eu não tenho dinheiro, eu sou sozinho. Isso não. Não tenha medo. Se alguém estiver me ouvindo e quiser, agora, outra coisa que também facilitaria muito é a exigência e a expectativa das pessoas, entende? Dos pais adotantes, que muitas vezes querem aquela criança ideal, sem problema de saúde, parecida com sua família, bebezinho de 3 anos, de 3 meses, 3 dias. Então, assim, essas expectativas também atrapalham. Então, a demora do judiciário, as expectativas das pessoas e, às vezes, o medo das pessoas que querem, mas não se acham à altura. Então, assim, se a gente tivesse menos exigência, aceitasse as crianças que existem, não as crianças da nossa fantasia, seria muito bom, que não ia ter tanta criança brigada. Muito obrigada. Eu fico contente de participar, eu sou uma encorajadora, e dizer que nesse processo também a gente pode ter muita ajuda, tem muitos grupos de apoio que me acolheram, me ajudaram, de mães, de rodas de conversa, para a gente se fortalecer e aprender.
que ninguém sabe mesmo, é a jornada. E aí, parabéns pelo seu trabalho, Camila. Eu vou deixar depois os links aqui nesse vídeo, junto com este vídeo, de alguns grupos de apoio que você me indicar depois, para quem quiser, né, entrar em contato. Perfeito. Um beijo, meu amor. Muito obrigada. Boa noite.